fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E a gente hoje, no Café com Política, recebe o prefeito de Caeté, Lucas Coelho, do PTB. Muito bom dia, prefeito. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Thelma. Bom dia. Quero agradecer a vocês a oportunidade e agradecer a Rede Super e cumprimentar também os ouvintes. Ok, prefeito, e a gente vai continuar falando, já que a gente ouviu agora há pouco o prefeito Duarte Júnior de Mariana falando sobre essa questão da febre amarela. Nós falamos também dos outros casos registrados no estado ao longo do Super N de hoje. E a gente gostaria de aproveitar e já falar com o senhor sobre esse assunto também, porque lá em Caeté surgiu essa notícia de que também houve uma morte na cidade por febre amarela. A prefeitura está acompanhando esse assunto? A prefeitura está acompanhando de perto esse momento realmente que preocupante, né? E até esclarecer para a população que no ano passado houve uma morte do macaco e se confirmou que era por febre amarela. Portanto, nós não temos nenhum caso confirmado de febre amarela. Em humanos, nesse caso? Em humanos, nenhum caso. E é importante ressaltar a importância que a única forma de prevenção é a vacina. E a vacina está nos postos de saúde. Então é importante as pessoas se conscientizar que o método importante da gente sanar esse mal é a vacina. Mas, prefeito, só para complementar melhor para o nosso ouvinte, então de onde foi que partiu esse boato? Foi por causa da notícia da morte do macaco? Então as pessoas confundiram, acharam que tinha acontecido com uma pessoa e agora a prefeitura está trabalhando para sanar esse boato, é isso? Sim, na verdade, há 2 pessoas internadas, então com alguns sintomas, mas não há nenhuma confirmação que é febre amarela. Então, nesse momento, Caeté não tem nenhum caso de ser humano com febre amarela. E prefeito, o senhor falou sobre os postos de saúde, estão todos devidamente preparados, há doses de vacina suficientes para as pessoas que pretendem se vacinar agora com esse surto, com essa crise da febre amarela que a gente está vivendo? Rodrigo, inclusive quando houve esse caso do macaco, houve uma ampla divulgação, principalmente no distrito que ocorreu esse fato. Qual distrito? Foi no distrito de Roças Novas, que faz divisa com a cidade de Nova União. E então houve assim, uma ampla divulgação para as pessoas vacinarem. E hoje nós estamos fazendo isso também em toda a cidade. Prefeito, e a vacinação? As doses de vacina que chegaram no município vão ser suficientes para imunizar toda a população? Suficiente, sim. E nesse caso, como é que está essa questão de recursos da saúde? Porque a gente vê que tem muitos prefeitos reclamando que não estão recebendo repasses do governo do estado para investir na saúde no município. Como é que está a situação lá em Caeté, não só sobre essa questão da febre amarela, mas a saúde como um todo? Tá. Ô, Thelma, é um momento que a gente tem até para estar expondo para a população mineira a nossa preocupação do descaso que tem tido o governo do estado com as cidades, visto que as pessoas têm que começar a pensar o seguinte: nós não vivemos no estado, nós vivemos nas cidades. E hoje só o estado nos deve por volta de 4 milhões da saúde. Então tem nos prejudicado muito. Mesmo assim, não está faltando esforço dos nossos médicos, dos nossos profissionais da saúde, mas mesmo assim prejudica muito o trabalho essa falta de compromisso que o estado está tendo conosco, com as cidades mineiras. E o senhor já procurou a Secretaria de Estado da Saúde, o próprio governador Fernando Pimentel, para discutir essa situação, até essa dívida de 4 milhões de reais que o senhor está apontando? Rodrigo, eu quero até ampliar essa questão, até para as pessoas começarem a pensar mais como que é importante a função do Estado nas cidades. Hoje, quase todas as cidades mineiras têm um baixo efetivo de policiais, que vai diretamente com a questão da criminalidade. Por que isso? O Estado que não, hoje, fornece um número efetivo de policiais adequado para as cidades. Na nossa educação, Rodrigo, nós temos um transporte que é um convênio com o Estado. O Estado nos deve mais de 5 parcelas. O ICMS, mesma coisa que está acontecendo no PVA. Então, o que está acontecendo com as cidades mineiras hoje é um absurdo. E volto a dizer para as pessoas pensarem: ninguém vive no estado, as pessoas vivem nas cidades. E as cidades estão sendo prejudicadas por essa falta de compromisso do estado. Prefeito, e Caeté está entre as cidades que, junto com a Associação Mineira dos Municípios, entraram com ação para reaver esses recursos do ICMS? Sim, inclusive alguns recursos foram até repassados agora no início do ano, mas impactou muito com os nossos compromissos que nós temos com o funcionalismo público
e as pessoas também que prestam serviço para o município. E, prefeito, o senhor falou que o governo de Minas está devendo aí esses 4 milhões de reais para a cidade de Caeté só na saúde. É certo que 4 milhões de reais fazem uma grande diferença para qualquer cidade, e a gente está falando de uma cidade do porte de 45 mil habitantes aproximadamente, é muito dinheiro. Onde é que o senhor teve que cortar? Onde é que o atendimento está mais prejudicado? Ou se é que o senhor não cortou da saúde, o senhor tirou às vezes de uma outra área para investir na saúde? Como é que o senhor fez? Qual foi o método que o senhor utilizou para tentar manter a normalidade de funcionamento do atendimento público? Sim. Ô, Rodrigo, nós usamos um método em Caeté, um método corajoso. Nós cortamos na própria carne. Nós reduzimos pela metade o número de secretariado. Só isso aí dá mais de R$500 mil de economia. Então, entre contrato, entre outras coisas mais, para a gente não prejudicar a saúde. Então, fizemos cortes em todas as áreas, inclusive em contratos. A nossa economia esse ano foi em torno de 2 milhões entre contratos e funcionários públicos, entre secretários. Para quê? Para sanar essa falta do compromisso do Estado com a nossa saúde. Prefeito, qual é o maior gargalo de Caeté hoje? O gargalo, quem consome muitos recursos hoje é educação e saúde. E como é que o senhor tem feito para melhorar, digamos assim? Por exemplo, como é que está o salário do funcionalismo público diante desses cortes que o senhor disse que teve que fazer, diante desse malabarismo, digamos assim, que os prefeitos fazem hoje em dia com os recursos que têm? Como é que o senhor tem trabalhado junto à educação hoje no município? Olha, hoje na educação, nós não cortamos a educação é investimento. Até quero ressaltar para vocês uma alegria, tenho certeza que vocês também aqui de Betim, a nossa conterrânea, a Fernanda, vai ficar alegre. De forma inédita, nós estamos dando, a partir de mês que vem, até o uniforme gratuito para as crianças que frequentam as escolas públicas. Ou seja, nós procuramos cortar de outras formas, não na educação nem na saúde. Prefeito, todos esses problemas que o senhor está levantando aqui para a gente, a questão da dificuldade no repasse da saúde para os municípios, a questão da dificuldade com a segurança pública, com a educação, que passa a ser um gargalo muito grande também. Vira e mexe, a gente recebe prefeitos aqui no Café com Política. Nos últimos dias, a gente já recebeu o prefeito de São Joaquim de Bicas, o prefeito de Sabará, hoje está recebendo o senhor de Caeté. E eles sempre falam para a gente da importância do que seria um novo pacto federativo no Brasil. E aí a gente está falando dessa concentração, às vezes, absurda de recursos nas mãos da União que existe até hoje, né? Nunca é demais lembrar que mais ou menos 70% de tudo aquilo que se arrecada no Brasil fica nas mãos do governo federal. Uma outra porcentagem, agora me falhou de cabeça qual fica uma porcentagem considerável com os estados, mas os municípios lá na ponta, que é onde o problema muitas vezes acontece, não recebe ou fica com uma parte muito pequena desse bolo. O senhor é desses prefeitos que também defendem um novo pacto federativo e, na opinião do senhor, como é que deveria funcionar isso? Rodrigo, você foi muito feliz na sua pergunta e até volto naquela questão que eu já falei, vou falar pela terceira vez, né? Que as pessoas vivem no município. Visto isso, eu já até conversei com um prefeito que eu gosto muito, que é um prefeito novo, que é o prefeito Alex de Contagem, até para ele puxar essa união dos prefeitos. Falta hoje, realmente, entre os prefeitos, a união para a gente buscar algo melhor e discutir essas questões das dificuldades que vive a cidade. Então, o pacto federativo é fundamental, mas para isso está faltando que puxe realmente um prefeito. A liderança, nós temos o Medioli, que é um prefeito que agora tem feito um belo trabalho em Betim, o Alex. Eu fiz esse apelo, Alex, porque não adianta um prefeito de uma cidade menor ele puxar realmente essa responsabilidade, que o retorno pode ser demorado. Então fica o apelo aqui para que os prefeitos sejamos mais unidos para puxar realmente essa questão, para discutir realmente tudo que afeta os municípios. E especificamente na região metropolitana, aí a pergunta que eu faço. Porque hoje os problemas que a gente tem numa região metropolitana com mais de 5 milhões de habitantes, como é o caso aqui da nossa grande BH, são problemas muitas vezes que eles vão além do limite dos municípios. O problema que Caeté vive é o mesmo problema muitas vezes que Sabará, que está a 20 quilômetros de Caeté, também vive, é o mesmo problema que Contagem aqui vive, que Betim também vivencia. E são soluções que, obviamente, que precisam ser conjuntas. E aí o senhor fala, olha, está faltando união entre os prefeitos. Aqui na Grande BH falta esse conceito metropolitano, falta pensar a política para além dos limites do município, ou fica cada um olhando para o seu próprio umbigo?
É essa a crítica que eu faço. Eu acho que falta realmente essa união. Essa união seria fundamental para a gente buscar melhorias. Eu quero até citar um aspecto aqui muito importante, Rodrigo. Nós temos hoje, por exemplo, Caeté passou por uma tragédia que envolveu mais de 2.000 casas. Uma tragédia, assim, assustadora. Eu recebi apoio de alguns prefeitos. Aproveito para agradecer a população mineira, a população caeteense, a Rede Super também, que mobilizou as pessoas, que nós saímos dessa crise. O prefeito da nossa capital mineira foi incapaz de dar uma ligação oferecendo sequer até ajuda de qualquer forma que pudesse ser, até da Defesa Civil. Então falta realmente as pessoas pararem de olhar só para a sua cidade e olhar num contexto. Então volto a repetir, o prefeito Calil, ele é o prefeito da capital dos mineiros, não é só de Belo Horizonte. Então acho que falta puxar a liderança para todos os aspectos que envolvem todas as cidades, não só uma cidade em si. Porque, como você bem falou, Rodrigo, quando a gente procura melhorar a questão que envolve uma cidade, melhora as demais. Os problemas são os mesmos. Prefeito, o senhor está citando aí a questão do prefeito Alexandre Calil. Como o senhor contextualizou que seria o fato dele ser o prefeito de uma região metropolitana da principal cidade, mas também essa responsabilidade se recai sobre o Estado também, que é responsável pelos municípios da região metropolitana e do município. Aí eu pergunto, como é que está isso? O senhor tem procurado o governador Fernando Pimentel? Ele tem dado esse auxílio, esse socorro, digamos assim, à cidade de Caeté, principalmente na segurança, né? Que todos os dias aqui a gente tem muitas informações, a gente noticia que Caeté está sofrendo com a insegurança nesse sentido. Então, como é que o senhor tem tentado agir junto ao governo do Estado também para poder ajudar a cidade de Caeté? O governo do Estado é um governo muito longe das cidades. Já fizemos vários apelos, por exemplo, na nossa tragédia. O governador chegou até a mandar a segurança e demais pessoas da sua equipe para ir na cidade, não foi. É um governo longe das pessoas, longe dos prefeitos, sabendo que quem está perto das pessoas é os prefeitos. O prefeito Fernando Pimentel, ele tem sido o campeão de dificuldades para os municípios. O governador Pimentel, isso. Tem sido campeão de dificuldades. Dificuldades. Hoje atrasa na educação, na saúde, retendo recursos que é da cidade. Coisas que nunca aconteceu nesse país. Nunca aconteceu. Então, a gente até, lembrando aqui, aproveitando a oportunidade dos mineiros, os mineiros começaram a discutir essas questões, que muitas questões que os prefeitos hoje respondem é de responsabilidade do Estado. Eu, por exemplo, quase que eu ocorro em atraso num pagamento do funcionalismo público, que me causaria um prejuízo muito grande, porque entrariam com justiça, entrariam na justiça contra a prefeitura, por quê? Por causa do repasse, atraso do repasse do Estado. Então tem prejudicado em muita gente, muito. O senhor tem claramente, prefeito, um discurso de oposição ao governo do Estado. O senhor acha que, e é de um partido que hoje, inclusive, na Assembleia, se posiciona no campo de oposição também ao governador Fernando Pimentel. De alguma maneira, o senhor acha que essa postura de oposição, esse discurso oposicionista, prejudica o senhor na relação com o governo do Estado? Rodrigo, o que acontece é o seguinte, todas as cidades são prejudicadas. Então não é nenhum discurso oposicionista que eu também tenho muita tranquilidade e me opor em muito. O discurso é em defesa do município. Essa falta de compromisso do Estado com os municípios. É isso que me move, isso que me comove. Prefeito, então, o senhor falava agora há pouco sobre essa questão do Pacto Federativo, respondendo a uma pergunta do Rodrigo, e que há essa necessidade de união dos prefeitos também. Mas também, além dessa questão na justiça, que a Associação Mineira dos Municípios está brigando por causa do ICMS, não seria também o momento dos prefeitos se unirem de repente para poder tentar pressionar uma reunião, uma conversa mais próxima com o governador para tentar resolver essas questões? Ou isso já foi tentado, só que o governo não deu uma resposta? Olha, esse diálogo que eu estou tentando realmente implementar. Há pouco tempo atrás, eu até conversei com alguns prefeitos, quero levar essa discussão para a Serra da Piedade, né, que hoje é a Basílica, é onde que é palco da democracia brasileira, onde o Tancredo Neves lançou lá a direta já, onde ele foi lá para agradecer pós-eleito. Depois aconteceu a tragédia. Mas acontece, eu tenho tentado também esse diálogo e unir os prefeitos. Fica aqui até um apelo meu, né, nessa oportunidade que vocês estão me dando, para a gente unir, para sentar com o governador, sabendo que é um ano eleitoral, é um ano importante também, até para a gente discutir o futuro
das cidades mineiras e de Minas Gerais. Prefeito, eu queria falar um pouquinho agora com o senhor de um assunto que mexe muito com o mineiro em si e que tem uma ligação muito profunda com a cidade de Caeté. É uma cidade que a principal via de acesso a ela é pela BR-381, conhecida Rodovia da Morte, e o trevo de Caeté especificamente, constantemente é palco de gravíssimos acidentes. Atualmente, inclusive, a rodovia está passando por um processo de duplicação, as obras estão até concentradas mais ou menos próximo ali do trevo de Caeté. Mas eu queria saber se ainda hoje esses acidentes que com frequência acontecem ali naquela proximidade, no trevo de Caeté, impactam na vida da cidade e de que forma isso impacta, inclusive de repente nas contas públicas, em políticas que o senhor poderia implementar e às vezes não implementa porque tem que gastar muitas vezes com ferido que vai parar no hospital do senhor lá por causa desses acidentes que acontecem. Em que pé está essa situação hoje? É uma situação triste. No ano passado eu tive até a oportunidade de sentar com o ministro, juntamente com o deputado Fábio Ramalho, né, representando a região, porque não estava sendo feito nenhum repasse do trecho que estava fazendo, né, visto que o trecho de Caeté a Belo Horizonte nem foi licitado ainda. Então, impacta muito. Caeté é uma cidade cheia de oportunidades, muitas pessoas trabalham em Belo Horizonte, é um trecho perigoso. A outra via que nós temos é por Sabará, que não tem índice alto de acidente, mas é muitas curvas. Então isso prejudica muita cidade e prejudica muitos mineiros, visto que também toda a nossa região, né, infelizmente, nós usamos o principal transporte, que é o rodoviário, né, para transporte de cargas, etc. E isso encarece muito. Então não impacta só Caeté, impacta toda a região. E parece novela, e não termina de jeito nenhum. Então a nossa tristeza aí, e a nova luta nossa para realmente também conseguir, finalizando sua pergunta, a duplicação do trecho Caeté-Belo Horizonte. O senhor falou que se reuniu com o vice-presidente da Câmara, Fábio Ramalho, para discutir esse assunto, com o ministro também, né? Sim, porque não estava sendo feito o pagamento da obra que estava sendo feito. E aí a empresa Brasil Construtora ia parar. E aí prejudicaria mais ainda a situação. Agora, não teve, o senhor também, obviamente, deve ter tratado desse assunto do trecho Caeté-Belo Horizonte, dessa licitação. Por enquanto... Sim, até teve uma notícia boa lá que tinha conseguido uma liminar do juiz para que possa... liberando para fazer a indenização daquelas pessoas que invadiram o trecho para fazer a duplicação. Quer dizer, alguma coisa andou, a passos lentos. Prefeito, a gente tem uma pergunta aqui de um ouvinte lá de Caeté, o Michel Vercelles. Ele gostaria de saber do senhor como é que fica a situação do prédio da estação ferroviária da cidade, e ressalta aqui que o repasse teria sido feito para outra área, e ele gostaria de saber como é que está, em que pé que está essa questão da estação ferroviária, do prédio da estação ferroviária em Caeté. Michel? Isso, Michel Vercelles. A sua pergunta, ela não está totalmente correta, né? Não teve repasse nenhum para esse prédio. É um prédio realmente que nós temos que trabalhar, um prédio que infelizmente outras administrações deixaram de invadir ao redor, mas eu quero que o Michel fique sabendo que já fizemos um projeto e em dezembro eu sentei com o ministro da Cultura para pedir o recurso para reformar esse prédio, que está em torno de R$700 mil. Então, é nossa preocupação e há um compromisso do ministro em viabilizar esse recurso para a gente recuperar, restaurar essa estação, que será um conservatório de música, se Deus quiser, mais rápido possível. Prefeito de Caeté, Lucas Coelho, do PTB, Caeté, cidade da nossa região metropolitana, foi nosso entrevistado de hoje aqui no Café com Política. Gostaria de agradecer a sua participação, seu bate-papo com a gente aqui hoje, prefeito. Eu quero agradecer, né? Só finalizando para vocês, fazer alguma propaganda de Caeté. Não sei se você sabe, mas a escola de Aleijadinho foi Caeté. Nós temos uma das igrejas mais bonitas do mundo lá, a primeira de alvenaria da América. Hoje a nossa Serra da Piedade, com arquitetura divina, poucos locais, com uma beleza realmente encantadora. Então aproveito para convidar as pessoas a visitar a nossa cidade. E muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado, Thelma. Foi um prazer estar com vocês aqui.